Olha, e a gente continua falando sobre esse assunto, gente, porque o repórter Douglas Lopes está com uma endocrinologista que vai explicar melhor pra gente os efeitos de cada hormônio desse que o Amandio falou no nosso corpo. Douglas, bom dia para você, seja bem-vindo nessa segunda-feira após eleições, muito trabalho, né, durante o final de semana. Conta pra gente qual a função de cada hormônio desse, e tem uns que são bons, outros que são ruins, como o Amandio estava explicando pra gente, né? Explica pra nós, por favor. Olha, Sofia, nós convidamos uma médica especialista, endocrinologista, a doutora Thaís Mendonça, para tirar as nossas dúvidas, né? Do excesso, da falta, da diferença dos hormônios para homens, para mulheres. A gente conversa agora com ela aqui ao vivo no Bom Dia Alagoas. Doutora, bom dia, bem-vinda. É como tudo na vida, tem que ter um equilíbrio, né? Nada de mais, nada de menos, tudo lá naquele nível da balança. Há diferença entre hormônios masculinos e femininos em termos de quantidade, doutora, e qual a importância deles para o nosso organismo, para a nossa vida, para o nosso bem-estar? Bom dia, Douglas. Bom, em primeiro lugar, vamos dizer o que é hormônio, né? Hormônios são substâncias produzidas por nossas glândulas endócrinas e que agem em determinados tecidos, né? Dependendo da sua necessidade, se ligando a receptores específicos para cada hormônio. Existem algumas diferenças do hormônio masculino para o hormônio feminino em relação aos hormônios gonadotróficos, né? O hormônio feminino, os estrógenos na mulher, a testosterona no homem. Nos outros hormônios, não. Os outros hormônios, eles são produzidos. Quais são os hormônios que a gente tem no nosso organismo? O cortisol, o hormônio tireoidiano, né? O cortisol é aquele hormônio do estresse? O cortisol é o hormônio do estresse, muito estimulado no exercício físico. A gente acabou de ouvir o especialista falando sobre isso. Então, volta àquela história de tudo na vida, nada demais. O excesso de exercício libera esse hormônio em excesso e não é bom. Isso. O exercício físico, no exercício físico, a gente tem uma gama de hormônios a serem liberados. E vai depender muito da intensidade do exercício, da duração dele. Lógico que tudo feito de uma forma correta, né, numa intensidade normal, sempre com orientação de um profissional da educação física, esses hormônios eles são liberados como uma orquestra, para dar mais bem-estar ao organismo. Então a gente tem, por exemplo, quando você começa o exercício físico, a adrenalina, que são as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina liberadas no exercício físico, para aumentar a nossa frequência cardíaca, para aumentar a oxigenação, para aumentar o metabolismo, tá? Ao mesmo tempo, você tem a liberação do GH, que é um hormônio tão falado hoje em dia, né, nas academias, e é um hormônio anabólico, é um hormônio hiperglicemiante. É o do crescimento? É o do crescimento. É um hormônio que vem ajudar quando você tem uma baixa de glicose fazendo exercício físico. Mas muita gente usa de forma inadequada e com outro fim. Com outro fim. A gente tem que ter muito cuidado com hormônios, né? Os hormônios, eles são liberados numa quantidade ideal e eles agem no nosso organismo. Os endocrinologistas orientam isso muito bem. Eles agem por mecanismo de feedback. Ou seja, o nosso organismo libera o hormônio numa quantidade X e quando não há necessidade, ele bloqueia essa liberação. Então, quando a gente usa um hormônio em excesso, exógeno, né? Quando a gente acha por um exame, quer dizer, quando o paciente acha ou quando um profissional acha por um exame que está faltando o hormônio sem estar ou que está querendo repor mais, né? Esse hormônio ele passa a fazer mal ou ele passa a não agir no organismo. Doutora, então toda e qualquer reposição hormonal tem que ter, claro, o acompanhamento de um endócrino. Lógico, de um endocrinologista. E a reposição hormonal ela precisa ser muito criteriosa, porque ela mal feita ou ela em excesso, ela causa grande mal para o paciente, né? Ela traz problemas. Então, quando eu reponho, por exemplo, Douglas, um hormônio tireoidiano sem necessidade, eu vou trazer os malefícios que esse hormônio em excesso pode acarretar. E cada hormônio em excesso tem um mal que pode causar pra gente. Cada hormônio em excesso traz um problema para o nosso organismo. Nosso organismo, os hormônios funcionam como uma orquestra, né? Quando eu estou precisando, eu entro em cena. Quando eu não preciso, eu saio dessa cena. Na reposição de uma forma aleatória ou de uma forma indiscriminada ou porque o paciente numa academia quer aumentar a sua massa muscular e aí repõe testosterona, que é o hormônio masculino,
de uma forma errada ou de uma forma sem necessidade, esse hormônio traz muito mal para o organismo. E a gente precisa, as pessoas que estão nos vindo, pensar nisso, né? Você não pode repor um hormônio sem houver necessidade, sem o controle médico. Quando eu busco um consultório de um endocrinologista, do médico especialista nessa área, o que primeiro ele pede a mim? É um exame de sangue para ver em que nível está a sua vida hormonal? Quando você busca um endocrinologista, a primeira coisa que ele faz é uma anamnese perfeita. Ou seja, são várias perguntas para ele ter noção se você precisa dosar aquele determinado tipo de hormônio. Não há necessidade de você, num paciente rígido, num paciente bem, num paciente sem queixa, você dosar todos os hormônios que a gente tem. Não há essa necessidade. Você vai dosar dependendo da clínica do paciente ou da necessidade do paciente, certo? Então, se eu tenho um paciente que tem uma história familiar de doença tiroidiana, se eu tenho um paciente que tem queixas de falta do hormônio da tiroide, se eu tenho uma mulher na menopausa, se eu tenho um homem que se queixa também, que está na andropausa, né, que tem 60 anos, que se queixa de uma diminuição dos níveis de testosterona, eu vou dosar esses hormônios na tentativa de procurar se existe mesmo uma deficiência ou não. Porque, de repente, o paciente também pode ter um sintoma inespecífico que a gente pense que seja falta do hormônio e não seja. Tá? Existem as doenças endócrinas, elas são muito sintomáticas, mas elas também têm muitos sintomas inespecíficos. O exame de sangue e essa análise do profissional é o que te dá a base perfeita para uma intervenção de reposição ou não? Certo, para repor ou não. E quando um paciente vai fazer exercício físico ou está fazendo exercício físico, é muito importante ele ter uma avaliação, tanto do educador físico, como da nutricionista e também do endocrinologista. E a gente pode até dizer também do cardiologista, né? Porque existe a liberação no exercício físico de vários hormônios que fazem com que necessite dessas avaliações. Para a gente fechar, no seu dia a dia, com anos de experiência, quem repõe mais hormônio? Homem, mulher ou está em pé de igualdade? Atualmente eu posso lhe dizer que a procura dos homens está muito grande, né? A mulher vem mais no consultório médico, a mulher procura mais o endocrinologista. Mas hoje, atualmente, o homem também tem muito procurado. E isso se deve muito às academias, né? Isso se deve muito à necessidade da beleza, né? E é um fator que preocupa muito, porque nessa maioria das vezes a gente usa o hormônio, não a gente, endocrinologista, mas os médicos ou as pessoas profissionais, eles passam a usar o hormônio de uma forma indiscriminada, sem conhecimento. E pode trazer consequências graves. E pode trazer consequências graves para o indivíduo. Valeu, doutora. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, boa semana. Douglas. Bom trabalho para você senhora, também. Tá? Obrigada. É isso, Sofia. Tem que dosar. Tem que buscar um profissional capacitado, né, especialista, para te dar o norte, para você ir aí conduzindo a sua vida, o seu organismo e repondo quando há necessidade, não repondo quando não há, aumentando a atividade física ou não, diminuindo a atividade física ou não, mas tudo isso quem vai te dar o norte é o médico, é uma pessoa especialista na área. Nada por conta própria, eu vi na internet, funcionou em fulano, acho que eu vou me dar bem também. É tudo muito difícil, tudo muito complicado. Contigo, segue o Bom Dia, a gente volta já. Valeu, Douglas. Obrigada pelas informações super esclarecedoras depois aqui da entrevista com a Mandy, né? Trazer a doutora Thaís é muito importante. Obrigada pelos detalhes, viu?